Estudos para concursos, TJ São Paulo, lendo a lei seca no processo penal. Bom, vamos lá. Eu vou ler agora o capítulo 2 do recurso em sentido estrito. Se você está lendo processual penal, não lê o teco do júris. Não lê o teco do júris, porque é muita coisa, é 100 artículos, meu, é ridículo, irritante. Daí, então, é só para reclamar, né? Só para reclamar. Vai. C581 a 581 até o 592, ou seja, são os 11 artigos. Daí, só para comentar, né, revisão, no último vídeo que eu fiz, eu li sobre apelação. Depois, antes da apelação, eu tinha lido sobre o processo de julgamento, de recursos. Depois, antes eu tinha lido sobre os embargos de declaração. E antes disso, eu tinha lido sobre a revisão. Ou seja, eu estou lendo os artigos ao contrário. Os capítulos ao contrário. Uma coisa para lembrar é que a apelação é quando a coisa tá ruim, o processo está muito ruim. Daí faz uma apelação. Os prazos que aparecem lá no capítulo de apelações, a maioria deles são de 5 dias e repete 5 dias em dobro. Mas tem 2 vezes que aparece uma apelação diferente, que é o que você luta contra o polvo. O polvo imagina 8 dias. Você luta contra o polvo no prazo de 5 dias. Você tem, isso aqui é contra as razões, ou seja, uma luta. Você tem que, depois da apelação, você tem que mostrar suas razões. Você tem que lutar mostrando o seu valor contra o povo gigante na primeira, quando é crime. E se for contra uma contravenção, que é o crime pequeno, você luta contra o Cerberus pequenininho, com o Cerberusinho. Não, você continua lutando contra os Cerberus gigantes. Aí tem os embargos de declaração também, que eu acho que, quer dizer, eu tô achando que essa coisa que vou falar é do embargo de declaração, mas eu tô meio confuso se é de revisão ou de embargo de declaração. É quando o processo tem uma coisa, um erro muito fatal, uma coisa que é muito feia. Daí, para lutar nos embargos de declaração, você tem que usar o não, coal. Acho que é melhor uma mnemônica chamada coal. Com a moto com o coal, que tem o prazo de 2 dias. Nas questões de embargos de declarações aparecem os prazos normalmente, porque é muito pouco o artigo dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles aparecem em prazos, e daí aparecem prazos de 2 ou 5 dias. Normalmente, quando você lê o processo inteiro, a maioria das vezes os prazos são de 5 dias. Mas nos embargos não. Eles trocam só para te ferrar que você não estudou, né? Então, são 2 dias. 2 dias são os prazos do embargo de declaração, e eles são nos contras processos de tem 4 coisas. O C de contradição, ou seja, contra, reflexão, um reflexo. Imagina uma pessoa com espelho. Tem o O de omissão, que é a carinha escondido, pensa num carinha escondido. Depois tem o A de ambiguidade, pensa num carinha com um tio com acento de interrogação na cabeça, uma confusão. E depois tem o de obscuridade, pensa no carinha escuro. Hum... Na verdade, eu acabei fazendo a revisão, acabei trocando os 2 carinhas que eu fiz, imaginei. O carinha com a capa preta era o obscuro e o carinha que estava se escondendo era a omissão. Ok, revisão. Agora, recurso em sentido estrito. 581. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que despachou da decisão, despacho, sentença. Ou seja, pode fazer recurso para 3 caras. Decisão, despacho, sentença. DDS, o DDS, DSD. Que não se receber denúncia, despacho, sentença. Denúncia, despacho, jogando uma carta e sentença, imagina um martelinho. Tá. Cabe recurso em sentido estrito. Daí tem 5 aqui. Ah, ah. Cara, eu não consigo parar de arrotar nos vídeos, meu. O que eu tô fazendo? Eu só comi um pão. Por que eu não consigo parar de arrotar? Eu fico falando e não paro de arrotar. 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença. Que não caberá recurso no que não receber a denúncia ou a queixa. Recurso de que concluir pela incompetência do juízo. Recurso que julgar procedentes as exceções salvo as de suspeição.
Recurso que pronunciar o réu, recurso que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea e fiança, indeferir requerimento da prisão preventiva ou revogá-la e conceder a liberdade. Conceder liberdade. Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Tem recurso para julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Tem recurso para decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Tem recurso para indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Tem recurso para que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Tem recurso que conceder, negar ou revogar a suspensão condicionada de pena. Tem recurso que conceder a negar ao revogar livramento condicional. Tem recurso para anular ou para que anular o processo de instrução criminal em toda ou em parte. Tem recurso para incluir o jurado na lista geral ou desta incluir. Tem recurso para denegar a apelação ou a julgar deserta. Tem recurso para ordenar a suspensão de processo em virtude de questão prejudicial. Tem recurso para decidir sobre a unificação de penas. Tem recurso para decidir o incidente da falsidade. Tem recurso para decretar pedido de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Tem recurso para impuser medida de sentença por transgressão de outra. Tem recurso para manter ou substituir um pedido de uma medida de segurança, nos casos do 774, que revogar tem também recurso para medida de segurança, revogar medida de segurança, e tem recurso de manter as medidas de segurança, né? Tem recurso para deixar de revogar o pedido, a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação. Tem recurso para converter uma multa em detenção ou em prisão simples. Tem recurso que recusar a homologação à proposta de acordo ou não de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28 desta lei. 582. Os recursos serão sempre do Tribunal de Apelação, salvo nos casos do 5, 10 e 15. 14. Parágrafo único. O recurso do caso do 14 serão de presidente da Tribunal de Apelação. Vai. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação. O Tribunal de Apelação, salvo nos dos 5, 10 e 15. O 5 é que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-lo, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Não, o recurso desse aqui não vai lá para o Tribunal de Apelação. O 10, que considera ou negar a ordem de habeas corpus, o recurso de habeas corpus não vai para apelação. E 15, o recurso que denegar a apelação ou julgar deserta não vai para o... Na verdade não é o 15 não, é o 14. O recurso que vai até o... Droga, volta, é o 14 mesmo. Recurso que for incluir gerado numa lista geral ou desta excluir, ele não vai para o Tribunal de Apelação, certo? 583 subirão nos próprios autos do recurso, subirão nos próprios autos, eu não sei o que isso significa, quando interposto de ofício, nos casos do artigo 581, nos casos do 1, 3, 4, 6, 8 e 10, eu não estou a fim de ir lá ver, não. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso do pronúncia subirá em traslado quando havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão. Havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados na pronúncia. 584. Os recursos serão feitos suspensivo nos casos de perda de fiança, de concessão de livramento condicional e dos 15, 17 de 24 do 581. Você viu que tinha muitos corinhas que podiam fazer recursos, né? Súmula 1. Recurso interposto da sentença de impronúncia, ou no caso do 8 do 581, aplicar-se ao disposto no 596 e 598. Ou seja, esse capítulo é muito chato, que tem muito backtracking. Você tem que voltar toda hora lá no 581 para ver quais são esses recursos que os outros artigos do capítulo falam. O recurso de pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Súmula 3. O recurso de despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda de metade de seu valor. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois do preso, salvo por se prestar fiança nos casos em que a lei admitir. 586. O recurso voluntário, não conheço esse recurso, poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Olha aqui, apareceu um prazo agora. Tipo, se eu li prazo em alguma outra hora, eu não tenho a menor ideia. Nem lembro. Parágrafo único, no caso do 581, 14. Esse aqui é o que eu li primeiro, né? O de juízes.
o dos jurados entrando. O prazo será de 20 dias, contado a data de publicação definida na lista dos jurados. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretende retraslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Está piscando a luz. 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o traslado fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta a vista do recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo de pessoas do defensor. 589. Com as respostas do recorrido e ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, retornará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe pertencerem necessários. Olha aqui, apareceu um prazo diferente de 2 dias, né? Será o recurso concluso do juiz que dentro de 2 dias retornará ou sentará. Concluso em 2 dias. Concluso 2 dias. Parágrafo único. Se o juiz retornar o despacho recorrido à parte contrária, por simples petição, se poderá recorrer da petição nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito o juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrosados, subirá o recurso nas próprias autos ou em traslado. E faltam os últimos 3 artigos. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal de adquém dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz a co ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal adquém, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias. Publicada a decisão, 5 dias ao juiz. Devolve no juiz. Bom, eu ia terminar aqui, mas vamos lá ver se eu finalmente terminei de ler a lei seca da treca aqui. Não, tem mais um artigo para eu ler, mais um capítulo que é o dos recursos em geral. E daí acaba. O mais chato foi ler por 50 minutos os trecos dos jurados, meu. Vamos lá.